Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Segunda-feira, dia que Deus fez. Show preguiça. Acorda, povo de Deus. Quem puder estar ouvindo já, coloca assim: eu quero viver a vontade de Deus. Isso mesmo. Eu quero viver a vontade de Deus. Louvado seja. Temos já. Vamos olhar aqui. Quem vai interagir conosco? Declara: eu quero viver a vontade de Deus. Já temos algumas pessoas entrando. Cineide Maria, Deus abençoe. Coloca aí, irmã: eu quero viver a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dá bom dia pro povo, Jana, também? Bom dia. Jana tá com cara de sono. Claudilene, paz. Coloca aí: eu quero viver a vontade de Deus. Vilma Maria, bom dia, paz do Senhor Jesus. Coloca assim, Vilma: eu quero viver a vontade de Deus. Irmã Joelma Guimarães, dia de paz, dia de bênção. João Filho Laminha, Elisângela, Márcia Lindenberg. Coloca aí, Bia. Coloca aí: eu quero viver a vontade de Deus. Isso, irmã Claudilene. Eu quero viver a vontade de Deus. Verdade. Começa a declarar aquilo que você deseja viver. Eu quero viver a vontade de Deus. Bom dia, paz do Senhor. Aleluia. Quem for entrando aí, está ouvindo, coloquei: eu quero viver a vontade de Deus. Lúcia Ferreira, que Deus abençoe. Nalva Valentino, coloca aí: olha, eu quero viver a vontade de Deus. Vamos colocar aí nos nossos comentários: eu quero viver a vontade de Deus. Aquilo que nós desejarmos no nosso coração, o nosso Senhor, Ele vai atender o desejo. A senhora Lenilda, graça e paz. Coloca aí: eu quero viver a vontade de Deus. Aleluia. Para que possamos ter uma semana abençoada. Lúcia Ferreira, amém. Eu quero viver a vontade de Deus. Raif, lá em São Paulo, eu quero viver a vontade de Deus. Deus abençoe você, meu irmão. A irmã Célia Vanderlei, de paz e de bênção. Coloca aí, irmã Célia: eu quero viver a vontade de Deus. Aleluia. Vamos trazer à existência aquilo que nós queremos viver para a glória do Senhor. A irmã Luciana Romilda, coloca aí, irmã: eu quero viver a vontade de Deus. Rita Bernardo, coloca aí: eu quero viver a vontade. Amém, já colocou. Vanessa Souza, de paz e de bênção. Coloca aí, Vanessa: eu quero viver a vontade de Deus. Eita, a vontade de Deus, para quem não sabe, é boa, agradável e perfeita. E Deus... Vanessa está mandando a página para você. Amém, Vanessa. Aleluia. Gilda Almena, viverei milagres. Amém. Coloca aí, irmã: eu quero viver a vontade de Deus. Janaína Santos, lá no Parque 18 de Maio. Bom dia, eu vou viver a vontade de Deus. Amém, Janaína. Maviael, Vanderlei. Bom dia, graças e paz, pastor. Eu quero viver a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos entrar no ar daqui a pouquinho. Lúcio Barbosa, eu quero viver a vontade de Deus. Nilda Santos, paz. Aleluia. Bom dia! Bom dia! Esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Dia de paz, dia de bênção, dia de prosperidade, dia de saúde divina, dia de confessar a vontade de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Então declare agora, nesta segunda-feira: eu tenho autoridade sobre o reino das trevas. Eu tenho autoridade sobre o reino das trevas. Eu tenho perdão dos pecados. Eu tenho perdão dos pecados. Eu tenho saúde em Cristo. Eu tenho saúde em Cristo. E praga nenhuma chegará em minha casa. Eu tenho minhas necessidades supridas. Eu tenho as minhas necessidades supridas. Segundo sua riqueza e glória. Segundo as suas riquezas e glória. Eu tenho
tenho a proteção dos anjos. Eu tenho a proteção dos anjos. E nenhum mal E nenhum mal me sucederá. me sucederá. Eu tenho a alegria do Senhor, Eu tenho a alegria do Senhor, que é a minha força. que é a minha força. Aleluia! Amanhã nós vamos continuar declarando nossas confissões de fé. Quero dizer para você que nesta segunda-feira consagramos o nosso dia na presença do Senhor. Estamos no penúltimo dia do nosso jejum. Amanhã, lá no Ministério Palavra da Fé, estaremos fazendo a nossa consagração, a unção com óleo, imposição de mãos e declaramos milagres sobre vossas vidas. Declaramos o agir de Deus e a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amados, nós vamos orar nesse momento para que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero viver a vontade de Deus, o prazer de Deus nas nossas vidas. Que você que é autônomo, você que é mototaxista, você que é taxista, bombeiro, policial, né? Você que está aí, motorista de ônibus, você que está no seu comércio, ouvindo pela rádio 104.1 ou pelo Facebook Ministério Palavra da Fé, ou até pelo linkzinho que fica disponível para você assistir no seu celular. Seja abençoado nessa manhã com as bênçãos de Deus que enriquece e com ela não traz desgosto. Vamos orar, Jana? Vamos. Interceder, efatá na vida de todo mundo, para que portas sejam abertas em nome de Jesus. Crê no poder da oração. Vamos orar em o nome do Senhor Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, declaramos nesse dia um dia de portas abertas, Aleluia. um dia de milagres. Declaramos o eu sou, a ressurreição e a vida. Aleluia, Pai. Do alto da nossa cabeça, à planta dos nossos Eu pés. creio, Senhor. Também, Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Usa a boca do Teu Filho para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da segunda-feira, dia 7/4/2025, Deus marcou um encontro conosco nessa manhã para que possamos nos alimentar, fortalecer a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Amados, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos lançar sobre o nosso Deus toda a nossa ansiedade. Hoje eu tive um comunicado de uma pessoa muito conhecida que faleceu. E a gente não pode estar ansioso, preocupado. No momento que a gente começa a trazer preocupação para a nossa mente, a gente vai envelhecer mais rápido, a gente vai adoecer, a gente vai ficar mais suscito às comorbidades das enfermidades, das doenças, dos ataques. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. No verso 7 diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de você. Ele está cuidando de nós. E para que eu possa viver a vontade de Deus, eu queria que você que está me ouvindo pela rádio agora, eu declaro que você possa repetir comigo, diga: eu quero viver. Eu quero viver A vontade de Deus. a vontade de Deus. Amados, a vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita. O prazer de Deus sobre nossas vidas. Se nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus, se humilhar diante de Deus e resistir ao inimigo, nós vamos usufruir de coisas que outros não estão usufruindo. A palavra de Deus nos diz no Salmo 35, verso 27, há um prazer de Deus na vida do justo. E está escrito: cante de júbilo e se alegre os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam: sempre glorificado seja o Senhor. Vamos repetir isso, Jana? Glorificado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer assim, olha: glorificado seja o Senhor, que se comprais
na prosperidade do seu servo. O Senhor está dizendo, neste momento na sua palavra, que eles digam: glorificado seja o Senhor, que se comprais na prosperidade da minha vida. Vamos declarar isso? Glorificado seja o Senhor, que se comprais com a prosperidade da minha vida. Mais uma vez. Glorificado seja o Senhor, que se comprais na prosperidade da minha vida. Você é servo. O Senhor tem prazer na tua prosperidade. Embora que muitas pessoas não compreendam a verdadeira prosperidade, não é ter, é ser próspero. Próspero com tudo que você tem. A gratidão, ela gera multiplicação. Nós lembramos nesse momento a vocês, quando Jesus pegou aqueles 2 pães e 5 peixinhos, né? E ele levanta, eles, graças te dou, Senhor. E houve a multiplicação de tudo. Quando nós temos gratidão dentro do nosso coração, o Senhor vai ter uma forma de prosperidade na nossa vida. Já imaginou pessoas que murmuram, que lastimam-se, pessoas que têm sentimentos, ressentimentos, tudo é minguado, tudo é quase faltando, e quando falta. Mas na casa do justo, daquele que tem prazer na retidão do Senhor, ele sempre vai dizer: glorificado seja o Senhor, que se comprais na prosperidade da minha vida. O Senhor tem prazer que os seus filhos sejam prósperos. E no momento que nós vamos começar a conhecer a palavra, o prazer de Deus nas nossas vidas, a prosperidade não é ter, é ser próspero, é ser contente, é ser feliz, é ser alegre, em tudo dai graça. Isto é uma pessoa próspera. E vemos também que quem está em Cristo, quem recebeu o Espírito Santo de Deus, existe um prazer de Deus na vida de pessoas que se arrependeram, que se converteram, que entregaram a sua vida ao Senhor, lançaram sua ansiedade ao Senhor. No livro de Isaías 51, verso 3, Deus vai transformar desertos em jardim. Eu creio nessa palavra. A Bíblia diz: o Senhor fará o seu deserto como um Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, e ações de graça e som de música. Veja que a lógica da prosperidade é que o Senhor, quando eu estou no deserto, passando por algumas situações, o Senhor vai transformar aquele deserto em jardim do Éden. Conjecture comigo agora o jardim do Éden. Coisa linda. Deus colocou o homem lá. Deus primeiro não fez o homem para depois fazer o jardim, não. Deus fez o jardim, depois colocou o homem lá dentro para que ele possa ter suprimento, abundância, para que o homem pudesse reinar. Nós fomos criados à imagem do Senhor. Nisso eu quero trazer para você algo que aquilo que é como o deserto, o Senhor vai transformar aqueles lugares áridos como jardim do Senhor. E quando você estiver neste lugar, haverá júbilo, alegria, ações de graça e som de música. Por isso que um cristão não para de louvar. Onde ele está, com o rádio ligado, em adoração, ele se transforma em um louvor ambulante. Onde ele está cantando, louvando, glorificando e exaltando a Deus. Porque é nisto que nós começamos a presenciar e usufruir do prazer de Deus sobre nossas vidas. Eu quero viver a vontade de Deus. E o Senhor, Ele quer fazer algo na minha vida, na tua vida. Deus fará o pomar. Ele vai fazer desse deserto, desse jardim, vai vir uma transformação. É de glória em glória, vai acontecer como a palavra do Senhor diz, a boa, a agradável e perfeita. E podemos ver que a boa é Deus transformando os lugares áridos, o deserto, em pomar. Agora vamos para a agradável. A palavra de Deus nos diz, em Isaías 32:15, isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Quem é morada do Espírito Santo, diga amém. 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 Dê glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou morada do Espírito Santo. E o que é que acontece quando o Espírito lá do alto habita em nós? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar. E o pomar será tido por bosque. Veja que há uma forma de glória.
né? A forma que o deserto será transformado em um jardim, do jardim se transformar num pomar e depois será transformado em um bosque. É a abundância. O prazer de Deus é que nós estejamos supridos por todas as coisas. Nunca foi, nunca será a vontade de Deus que haja escassez na nossa vida, privações. A vontade de Deus é que, através do reconhecimento em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós possamos ser feitos justiça de Deus. E eu queria que você repetisse comigo agora nessa manhã. Diga: eu deixei de ser pobre, cego, nu, miserável, para se tornar filho de Deus, justiça de Deus. Então diga: eu sou justiça de Deus. Isaías 32:17 diz: o efeito da justiça, porque você deixou de ser algo que era desprezível, sem comunhão com Deus. O efeito da justiça, Deus tem um prazer na sua vida e você vai viver a vontade dele. O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Eu quero trazer para você fome e sede, e você possa estar convicto de que quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, maldições, pragas, desilusões, tristezas, fadigas, incertezas, dúvidas. Quem está em Cristo recebe de Deus algo novo. O prazer de Deus sobre nossas vidas, o efeito da justiça, porque eu entreguei a minha vida a Cristo e Cristo me transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. Ele me tirou do charco de lama, de lodo, e me firmou na rocha. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o que eu estou falando aqui não é algo imaginário, é algo real. Quando estamos em Cristo Jesus, passamos a ter um título: justificados, santificados, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. E aí nós vamos andar em novidade de vida, de glória em glória, de vitória em vitória. Nós iremos andar reinando para a glória do Senhor. Não vai impedir que coisas venham para poder tirar você do alvo, do foco, do caminho. Quantas pessoas foram paralisadas pelo espírito do engano, que receberam promessas e essas promessas não se concluem, mas as promessas de Jesus, elas são verdadeiras. As palavras que vos tenho dito são vida. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essa palavra, a Bíblia Sagrada, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Esta palavra, ela traz entendimento para os simples. Veja que o Senhor tem um prazer, a vontade dele sobre nossas vidas. Ele colocou o seu Filho Jesus para nos transportar de toda desgraça e maldição, a força da segunda morte, que é para o inferno. Mas quando eu confio no Senhor, o meu nome escrito no livro da vida, eu recebo o Espírito Santo de Deus, a promessa de reinar em vida e viver a vontade do Pai. Amados, Isaías 53, verso 45, ele vai dizer algo tão tremendo. Eu amo esse versículo, porque é um castigo que me trouxe paz, castigo que era meu. Mas Jesus, ele tomou o meu lugar. Ele foi o meu substituto na cruz. A Bíblia diz: mas ele, Jesus, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas enfermidades, as nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Este é o prazer de Deus. Esta é a vontade de Deus, que eu e você sejamos sarados, limpos, restaurados, curados. Ontem à noite, no Ministério de Palavras da Fé, nós tivemos a ceia do Senhor. E nós cremos que pessoas ali foram tocadas, tivemos salvação, pessoas foram curadas,
pessoas vão mudar de vida para que compreender que nem todo lugar nos cabe mais, que nós não podemos beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é que nós possamos andar em novidade de vida. O Salmo 1 diz: bem-aventurado, mais do que feliz o homem que não anda, que não se detém e nem se assenta naquilo que é pecador, que é injustiça, nos caminhos dos pecadores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. E ele será comparado como a árvore plantada junto a ribeiros, cuja folhagem não murcha, e no tempo certo ele dá o seu fruto. Amados, não são assim os ímpios, são como a folha seca que o vento leva e dissipa. Mas nós, que estamos em Cristo Jesus, recebemos algo grandioso da parte de Deus. Recebemos o selo da promessa, a marca da promessa, para que nós possamos andar naquilo que é o prazer de Deus sobre nossas vidas. Somos curados, somos sarados, somos remidos, justificados pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que o nosso nome está escrito no livro da vida. É pelo sacrifício de Cristo Jesus que nós temos a redenção, os perdões de pecados. E nisso, amados, a vontade de Deus que eu quero viver é o prazer de Deus na minha vida. E a Bíblia nos diz que nós podemos reinar em vida. Você que está contristado, você que está triste, você que está abatido, você que está sem norte, sem direção, sem saber o que fazer, escute o que a palavra do Senhor nos diz. Eu não estou pregando aquilo que eu penso, que eu acho, eu imagino, mas eu estou falando daquilo que é real. Romanos 5,17 vai dizer para mim e para você: se a morte reinou pela ofensa de um, que foi Adão, e por meio de um só, muitos, mas os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se a morte, se a maldição, se a doença, a enfermidade, se as trevas veio por causa da desobediência de um homem chamado Adão, muito mais agora, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então eu não posso viver limitado a um momento de limitações do pecado. O pecado me limita, mas a unção de Deus faz com que eu transcenda tudo e todas as coisas. Amados, a Bíblia nos diz, porque através de Cristo Jesus, nós podemos reinar em vida. Esse dom da graça, o favor não merecedor, eu não mereço, ninguém merece, mas o amor de Deus nos constrange. E através da abundância da graça, o dom da justiça, onde eu era pobre, onde eu era pecador, pobre, cego, nu, miserável, agora eu sou justiça de Deus, não tenho vontade mais nem prazer nas coisas do mundo, de sentar nas mesas que são de pessoas ímpias, mas o meu prazer está na casa do Senhor. E aí acontece algo: eu irei reinar em vida por causa de Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus, e eu quero viver a vontade de Deus. Que nessa segunda, alguma coisa que esteja dando errado, você diz: para aí um pouquinho, eu quero viver a vontade de Deus, e a vontade de Deus não é essa que eu estou vivendo. De Deus não vem sombra nem variação. Pessoas, muitas vezes, na sua dúvida, incerteza e falta de fé, começam a declarar: isso está acontecendo porque é a vontade de Deus. Não. Pessoas que transmitem para Deus ou transferem para Deus a sua culpabilidade ou a sua forma de existência precária, capenga, muitas vezes solitários. Nós temos em Cristo Jesus algo tão precioso que é o seu Espírito, onde ele disse: eu vou para o meu Pai e não vos deixarei órfãos, e enviarei outro Paracleto, Consolador, igualzinho a mim, para que estejam convosco todos os dias da vossa vida. Então eu não posso dizer que nessa segunda-feira eu estou só. Cristo está comigo, o Espírito Santo está comigo. Emanuel, Deus está comigo.
Emanuel, Deus está conosco, o seu nome será Emanuel, Deus conosco está. E nisto, nós não estamos só, porque o Espírito Santo, ele traz sabedoria, ele traz uma forma de visão aberta, ele faz nos ouvir a vontade de Deus, ele habita em nós, ele faz habitação em nós, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu posso reinar em vida pelo dom da graça, favor não merecedor. Ninguém merece, mas através do amor de Deus, que nos constrange, eu posso reinar em vida, eu posso ter autoridade divina, eu posso ter saúde divina, eu posso ter prosperidade divina e eu posso ter paz divina. E essa salvação, ela não vem de homens, não vem de obras, mas vem de Deus. Para que ninguém chegue perto de Deus dizendo, eu estou aqui porque eu mereço. Essa alta justificação, essa alta santificação, sem ser em Cristo, é vã, inválida. O prazer de Deus, para que eu possa reinar em vida, em paz. O livro de Filipenses fala algo tão tremendo, que diz assim, olha, e a paz de Deus, Filipenses 4, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Nós não compreendemos como alguém está passando por problemas e tem paz. Espere em Deus. Eu me lembro de uma parábola de um pregador, onde ele estava contando, baseado nesse versículo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E ele conta uma parábola de um rei que colocou algo como prêmio para aqueles que foram artistas, pintores, descrevessem a paz. Aquele rei queria ter um quadro que transfigurasse a paz para ele. Que ele, quando olhasse, ele sentisse paz. E naquele momento, aquele reino foi movido por um prêmio, né, muito bom. E muitos fizeram vários quadros, mas 2 se destacaram. Um quadro que um pintor fez que parecia que se movia as árvores, que as aves também que voavam pareciam que estavam voando naquele quadro. Que uma paz, você olhar, você se deliciava. O campo verde, o sol se pondo, crianças brincando, aquela coisa linda. E o outro quadro que se destacou foi um quadro de uma tormenta, de uma cachoeira enorme, que só você em olhar parecia que iria engolir. E no meio daquela cachoeira saía um galho de uma árvore, ou uma raiz de uma árvore, que se alongava, e no finalzinho estava um ninho de passarinho, onde estavam os filhotinhos, e ali o pai e a mãe. E eles estavam ali, cantarolando, cantando. O rei, quando viu aquilo, disse, quem foi que trouxe isso? Eu não pedi um quadro de paz, que me inspirasse paz? Como é que você faz um quadro desse? Uma forma tremenda, horrenda, que quem olha, parece que a água vai sucumbir. E naquele momento o autor disse, porque a paz não está naquilo que vemos, mas naquilo que sentimos. Aquele casal de passarinho que estava ali no meio de uma turbulência de água, mas ali havia paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Talvez você esteja vivendo no meio de guerras, conflitos, mas na sua casa terá paz. Shalom, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. E nisso, amados, quando nós estamos vivendo paz, a paz que excede todo entendimento, é quando tudo está dando errado. E você diz, o meu Deus fará infinitamente mais na minha vida. É quando tem crises de peste, de mortandade, e você diz, não morrerei, mas viverei para anunciar as grandezas de Deus. É quando tudo está dando errado, quando parece que não vai ter, e você diz, vai sobrar. É quando alguém diz, vai morrer, vai viver. É quando alguém diz, não tem condições, e você diz, tudo posso naquele que me fortalece. Trazendo à mente a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu sei que em Cristo eu viverei a vontade de Deus. Eu sei que em Cristo eu andarei em milagres, viverei milagres, contarei milagres. O prazer de Deus é que tudo se faça novo. Já imaginou que tem pessoas que não querem sair do passado? Deus quer te arrancar desse passado sombrio, cheio de dores,
cheio de marcas. Teremos marcas do nosso passado. Mas não é para que nós possamos nos lembrar dele. É para que pessoas que olhem para a gente se lembrem. Isso aí passou por lutas, tribulações, mas se tornou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus nós somos isso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Este é o prazer de Deus que eu quero viver. Eu quero ter coisas novas na minha vida. Eu não quero ser aquela pessoa como disco arranhado, só fala do passado, só fala de problemas, só fala de dificuldades. O prazer de Deus na minha vida que eu quero viver é que eu possa falar coisas novas. A Bíblia diz em Provérbios: assim como pensa um homem, assim ele será. Assim como imagina um homem, assim ele será. Nós precisamos entrar nessa vontade, conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade do homem, os pensamentos do homem são muito pequenos. Deus tem pensamentos, Deus tem sonhos, Deus tem promessas. Os pensamentos de Deus são maiores que os meus. Os caminhos de Deus são melhores do que os meus. E eu quero viver essa vontade. Eu quero viver o prazer de Deus na minha vida. Eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. Eu quero viver o melhor nessa terra. A palavra do Senhor nos diz assim: se quiseres, se me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Porque muitas vezes nós não estamos usufruindo daquilo que é bom, daquilo que é agradável e daquilo que é perfeito. Porque nós não estamos mais ouvindo a voz do Senhor. O problema, amados, não é Deus falar. O problema é o homem ouvir a voz do Senhor. Deus está falando com você através dessas ondas sonoras, me usando como instrumento de Deus. Eu quero ser somente canal, boca de Deus na sua vida, para que você possa se levantar. Problemas sempre surgirão. Para que você possa se tornar como Davi, cercado, cheio de problemas, sozinho. E ele disse: de onde me virá o meu socorro? E ele se lembra e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, porque de lá virá o meu socorro. Vai vir paz, vai vir alegria, coisas novas. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Deixou de ser criatura e se tornou filho de Deus, amado, renovado para a glória do Senhor. O prazer de Deus é andarmos em triunfo. Diga assim mais uma vez: eu quero viver. Eu quero viver A vontade de Deus. a vontade de Deus Na minha vida. na minha vida. Imagine agora, 2 Coríntios 2,14. Tem muita gente andando derrotado. Tem muita gente andando de uma maneira fragilizado, cheio de sentimentos de mágoa, rancor, ódio. Não provém de uma nova criatura. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Quem está em Cristo não anda em desordem, não anda em contenda, não anda em dúvidas, mas anda pela fé. Não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Amados, que esta segunda-feira, que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Nesse dia 7/4/2025, eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero viver algo novo. E tudo começa de dentro para fora. Que você possa usufruir destas verdades que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Quero fazer uma oração para todos aqueles que desejam participar dos céus, da glória de Deus, da vontade de Deus, entregando sua vida para Cristo. Se você que está sem norte, sem direção, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, faça essa confissão de fé. Romanos diz assim: que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu, dos anjos do meu Pai. Repita comigo, você que quer entregar a sua vida a Cristo. Diga: Deus,
Deus, Criador dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, eu reconheço eu que reconheço tu és o único Deus que tu és o único Deus, e enviaste teu Filho Jesus que enviaste teu Filho Jesus para morrer naquela cruz para morrer naquela cruz em meu lugar. em meu lugar. E eu reconheço Eu reconheço aquele sacrifício. aquele sacrifício E eu declaro, e eu declaro, Jesus, Jesus, tu és tu és o meu Senhor o meu e o Senhor meu Salvador. e o meu Salvador. Me recebe, Me Senhor, recebe, Senhor, como teu filho. como teu filho. Escreve meu nome Escreve meu no nome livro da vida. no livro da vida E me faz morada e me faz do morada teu Espírito do Santo. teu Espírito Santo. Eu creio Eu creio que Jesus Cristo que Jesus é o Cristo meu Senhor, é o meu o Senhor, meu Redentor o meu Redentor e o meu Salvador. e o meu Salvador, Para a glória de Deus. para a glória de Deus. Pai, diante dessa oração em confissão, aqueles que fizeram isso, recebam perdão de pecados e que os seus nomes estejam escritos no livro da vida. E uma nova história seja escrita agora por ti, Senhor, na vida de cada um. Espírito Santo, ajuda cada um deles nas suas caminhadas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jana? Tem um pedido de oração. Eliane, mora no Pará. Libertação de droga, é um amigo dela. Amém. Essa rádio, estamos usando, né, o Facebook do Ministério Palavra da Fé, tem um link da rádio. Veja onde está chegando essa palavra. Lá em João Pessoa, na Paraíba, Santa Rosa, em São Paulo, lá em Santo André, agora no Pará, sobre a vida, uma intercessão, né? Nós vamos orar nesse momento por libertação, mas eu queria ouvir as pessoas que interagiram conosco. Enquanto eu declaro agora libertação sobre esta vida. Eu declaro que lá no Pará, essa pessoa que está, Eliane, que está se levantando como intercessora, que ela receba respostas agora. Declaramos libertação de drogas, de vícios, que todo espírito que veio trazer prisão, nós declaramos quebra de prisões, grilhões sendo desfeitos, toda força do mal sendo quebrada, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem interagiu conosco, Jana? Cineide, Claudilene, Vilma, Joelma, João Filho e Laininha, Elisângela, Márcio e Bia, Nalva, Gilda, Lenilda, Aleluia. Luci, Irmã Célia, Vanessa, Janaína Santos, Adriana, Silvana, Vanusa, Gregório, Ralph, Paula, Davi, Luciana Romilda, Rita, Lourdes, VM Lavanderia, Tânia, Edinalva, Bilzinha, Sueli, Dora, Alexandra, Jucineide, Geisa, Irmã Cleonice, Elbanice, Tânia, Jusilene, Freitas, Zéza, Joel, Lúcia, Isabela, Fatinha, Maria Fabiana, Juscelia, Gilceia, Clebson, Amanda, Antônia, Eita, Jesus. Jennifer, Ilza, minha mãe, Eliana Barbosa, Erilson, Ana Monteiro, Elba, Gabriele, Valéria Isé, Cícera Maria, De paz. Fabiano, Maria José e Aldenice. Aleluia. Tem Tem mais? Tem. Meu Jesus. Ari Ronaldo, Vânia Silva, Rosilene, Maciel e Liliane. Amém, glória a Deus. Olha, vai chegar um dia que a gente tem como fazer isso mais não, viu? Amados, amanhã estaremos aqui para a glória de Deus, se a igreja não for arrebatada. Convite a você, se programe para terça-feira, estar conosco, 19h30, culto de oração, intercessão, entrega do jejum, imposição de mãos e confissão de fé. Que esta segunda-feira seja uma segunda-feira de bênção. Que a graça do nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um que está ouvindo essa rádio. Em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus que nos faz andar em novidade de vida, que nos faz marchar em autoridade divina e que nos faz correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Até amanhã. Paz.